Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para mais uma meditação e nesta noite a leitura de 2 versículos no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículos 30 a 31. Assim está escrito: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Esse é o texto que vamos meditar dentro do seu contexto e falar nesta noite sobre devemos, como Elias, reparar o altar do Senhor. Este é o tema que vamos meditar. Devemos, como Elias, reparar o altar do Senhor. Esse texto está inserido numa história que aconteceu numa época em que Acabe reinava sobre Israel, sua mulher Jezabel, e a idolatria corria solto, porque os ídolos eram adorados, os falsos profetas tinham livre acesso, havia profetas de Baal e havia profetas de Azera, sendo 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera. E o povo de Deus estava neste ambiente, cocheando entre dois pensamentos. Em alguma situação, Baal era Deus, em outra situação, o Senhor era Deus, e ficava nesse vai e vem, esse vacilo, esse descuido, essa falta de entendimento para servir unicamente ao Senhor. Então havia uma mistura muito grande. E o nosso Deus não é Deus de mistura, é um Deus de pureza, é um Deus de separação, é um Deus de verdade, é um Deus de santidade, é um Deus de amor, de bondade, de misericórdia, de graça. Mas é um Deus justo também. E ele envia então o profeta Isaías para se apresentar diante de Acabe e chamar-lhe a responsabilidade, porque tudo tem um limite. Chega um tempo em que Deus manda a mensagem, dá o veredito e chama o povo para a responsabilidade. E ele, nesta oportunidade, utilizou-se de Elias, o seu profeta, que era valoroso, corajoso, destemido e que cumpria à risca a palavra do Senhor. Então Elias se apresentou diante de Acabe e chamou Acabe para uma reunião, para um desafio, porque o povo não podia continuar mais daquela mesma forma. Precisava haver uma tomada de decisão, mas para que houvesse essa tomada de decisão, precisaria vir uma resposta de Deus no meio daquele povo, para que todos eles, a olhos nus, pudessem contemplar a resposta que viria. E o desafio que Elias fez, em primeiro lugar, ele ordenou a Acabe e disse o seguinte: agora, pois, envia, Elias dizendo para Acabe, envia e ajunta a mim, traz à minha presença, todo o Israel, no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem na mesa de Jezabel. Eles tinham acesso ao palácio, esses falsos profetas. Então Elias disse, encarregou Acabe, você vai ter o dever de convocá-los e trazê-los ao Monte Carmelo, trazê-los a mim. Então enviou Acabe obedeceu, porque Elias era temido diante daquele povo. Quando falava o nome de Elias, o povo tremia, porque sabia que a palavra de Deus na boca de Elias é a verdade, era a verdade. Então ajuntou todo Israel, e quando todos estavam reunidos lá no Monte Carmelo,
Elias se apresenta diante deles e faz a seguinte interrogação. Então Elias chegou-se a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar sendo levados pela dúvida, pela incerteza, pelo desconhecimento? No momento Baal é Deus, no outro momento o Senhor é Deus, e fica essa misturada, essa contaminação, e Deus não aceita isso, Deus aborrece-se com esse tipo de atitude. Mas Elias foi chamado para dizer ao povo que eles estavam cocheando. Eles não tinham a atitude correta, a decisão certa a quem deviam seguir. Tal a condição de pecado, de iniquidade que encontrava-se Israel, que o povo não sabia divisar o direito do errado. E havia momentos que o errado era certo e o certo era errado. Então o povo estava nesta situação. Então Elias chama e diz: até quando vocês vão cochear? Essa dúvida de vocês vai demorar até quando? E aí ele então dá a solução. E ele diz o seguinte: olha, se o Senhor é Deus, seguiu, siga ele. Se o Senhor é Deus, siga ele. E se Baal for o Deus, siga Baal. Vocês hoje vão ter que escolher. De hoje não passa. Este é o dia que marcou o Senhor para uma tomada de posição. Se vocês entenderem que Deus é o Senhor, sigam a ele. Se vocês entenderem que Baal é Deus, sigam a Baal. Porém, o povo não respondeu nada. Veja a situação que estava aquele povo. Quando nós falamos dias atrás sobre Josué, quando ele chamou o povo para a responsabilidade, o povo respondeu na hora: longe de nós deixar o Senhor, nós também seguiremos o Senhor. Mas aqui, quando Elias chama o povo à responsabilidade da decisão, o povo emudece. O povo não sabe o que responder. Então veja que confusão terrível estava este povo daquela situação. E foi preciso então que Elias viesse. Então o que aconteceu? O desafio era o seguinte: nós vamos clamar a Deus. Este é o desafio. E o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Quando Elias disse isso, os profetas de Baal, os profetas de Israel, disseram: opa, boa esta palavra. Isso aí é uma coisa boa. O desafio. Nós estamos dispostos a fazer o desafio. Então eles dizem o seguinte: olha, como vocês são em um número maior, vocês ofereçam o sacrifício de vocês, faça o clamor de vocês primeiro. Clame ao Deus de vocês. Mas clame mesmo. E eu vou, depois que vocês terminarem, eu vou clamar ao meu Deus. Muito bem. E o povo começou, naquela euforia de que Baal poderia responder, trazer alguma coisa, eles então logo se apresentaram para então oferecer o sacrifício. E foram clamando, e começaram a clamar, e começaram a invocar o nome de Deus. Elias pediu que colocasse os bezerros, 2 bezerros, que eles escolhessem um bezerro para eles, o outro ficaria para Elias. Esse bezerro eles iriam colocar sobre o holocausto, sobre o altar do holocausto. Eles iam clamar a Deus, e o Deus que respondesse com fogo ia consumir aquele bezerro. Esse Deus seria seguido por este povo. Então eles gostaram da ideia. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, este será Deus. E todo o povo respondeu e disseram: é boa esta palavra.
Veja bem, quando Elias perguntou até quando vão cochear em dois pensamentos, se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal seguiu, o povo não respondeu nada. Quando Elias chamou para o desafio, o povo disse, e todo o povo respondeu, é boa esta palavra. Então o povo não estava entendendo nada. O povo totalmente desvirtuado do que era o propósito de Deus. Mas disse Elias ao profeta de Baal, escolheu um bezerro e invocai primeiro, porque sois muitos, invocai o vosso Deus e não lhe metais fogo. Coloca lá o bezerro, mas não põe fogo nele. Quem vai mandar fogo é Deus. Então o Deus verdadeiro vai mandar fogo. O que não for verdadeiro não vai mandar fogo. E eles começaram então a invocar o nome de Baal. E começaram desde a manhã até o meio-dia dizendo, Baal, responde, responde Baal. E não havia voz, não havia nada, não havia resposta. E eles diziam, clama mais alto. Quem sabe ele está dormindo, ou está ocupado em outro negócio, ou está em alguma situação. Clame mais alto para que ele responda. E eles começaram a clamar, e estava chegando o momento, e não tinha resposta, e não tinha nada, e em dado momento eles começaram a se lancetear, a se cortarem, a derramar o sangue, para que aquele Deus deles visse o sangue derramado e respondesse alguma coisa. Mas não teve jeito. Baal não tinha vida. Baal era uma idolatria. Era um ídolo criado pelos homens para prestar-lhe adoração, mas sem ter da parte desse Deus que eles criam nenhuma resposta, nenhuma ação favorável para o povo. E o certo é que eles clamavam a grandes vozes, retalhavam-se com facas, com lancetas, de acordo com o que era costume, até derramar o sangue. E quando passou o meio-dia, e chegou já a oferta de manjares, já quase à tardezinha, não tendo nenhuma resposta, nem voz, nem atenção alguma de Baal, então Elias agora chegou-se ao povo. Vocês clamaram desde o amanhecer até agora a oferta de manjares, até quase já à tarde. Vocês tiveram muitas horas de clamor. E o Deus de vocês não respondeu. Agora, conforme nós combinamos, chegai-vos a mim. Tira agora a atenção lá daquele sacrifício, daqueles profetas que estavam clamando, não teve resposta. Agora chegai-vos a mim. Preste atenção em mim. Chegai-vos a mim. Quando ele disse, chegai-vos a mim, ele diz, e todo o povo se chegou a Elias. Ora, Baal não respondeu, então agora vamos para Elias. Quem sabe o Deus de Elias vai responder. Chamou o povo para si, chamou o povo à responsabilidade, à atenção. E quando ele chama este povo, ele observa que o altar estava quebrado. E o que ele faz? Ele repara aquele altar. Ele observa que altar quebrado não é aceito diante de Deus. O altar tem que estar perfeito, tem que estar completo, tem que estar inteiro, não pode faltar pedaço no altar, porque o altar é o lugar da entrega a Deus. É o lugar de clamar a Deus. Então, o altar é este lugar. É o lugar onde se prova as virtudes que a pessoa enfrenta ao servir a Deus. E quando ele repara aquele altar está quebrado. O que faz Elias? Conserta o altar. De que forma ele conserta o altar? De que forma ele repara este altar? Ele pega 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel, pega essas 12 pedras, e com essas 12 pedras, ele vai e edifica o altar em nome do Senhor. Aquele altar estava quebrado. Aquele altar que
eles estavam invocando a Baal, não era próprio para oferecer sacrifício a Deus. Então, Elias edifica um altar de pedras, com 12 pedras, segundo o número das tribos de Israel, 12 pedras, 12 cabeças das 12 tribos. E ele, com aquelas pedras, edifica um altar, e este altar ele coloca em nome do Senhor. Este foi o altar. Em nome do Senhor. Colocou lá o bezerro que ele tinha preparado e pediu às pessoas que derramasse água em volta daquele altar. E não era pouca água, não era muita água. Ora, se com o bezerro seco não desceu fogo, agora o de Elias, ele manda jogar água. E a água apaga o fogo. Mas Elias estava na direção de Deus e ele mandou que jogasse água. Isso significa para não ficar nenhuma dúvida diante daquele povo. Então, quando ele manda jogar água, ele arma a lenha, ele divide o bezerro, ele coloca em pedaços, enche de água, a água corre ali pelo rego, e quando isto acontece, chega o momento, o horário da oferta de manjares, e Elias então se apresenta diante daquele altar, o bezerro já está em cima daquele altar, e Elias agora vai clamar a Deus. Os profetas de Baal e de Azera clamaram desde o amanhecer até o princípio da tarde. E agora, já na tarde, é a vez de Elias. Será que Elias vai clamar até a meia-noite, até o dia seguinte? Quantas horas Elias vai clamar? Será que é pelo muito falar que se obtém a resposta? Nós já aprendemos que não. Não é pelo muito falar, mas é pelo falar dentro da vontade de Deus, com a confiança, a convicção e a certeza de que há resposta de Deus. Então Elias se apresenta ao altar e a oração de Elias é bem simples, bem pequena, com poucas palavras. Elias não precisou gritar, Elias não precisou se cortar, derramar o seu próprio sangue, não. Elias se chegou diante do altar e orou da seguinte forma, e disse, versículo 36, Ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje, não amanhã, hoje, como que diz? Agora, manifeste-se hoje, que tu és Deus e que eu sou teu servo, e segundo a tua palavra, eu fiz todas estas coisas. Veja a oração. Ele invocou ao Deus, trouxe a antiguidade desse Deus. Tu és o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Israel. E ele diz, e eu sou teu servo. E o que eu fiz foi de acordo com o Senhor me orientou a fazer. As palavras que o Senhor me deu, eu fiz exatamente como o Senhor pediu. E aí ele diz, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo, iludido, enganado, sem o conhecimento, na ignorância, na desobediência, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então, qual era o intuito da oração? Era que Deus se manifestasse e que respondesse com fogo. Tinha lá o bezerro, tinha lá água, estava encharcado de água, e Elias estava pedindo a Deus fogo. E disse, responde-me, responde-me, para que este povo conheça
Eles perderam o conhecimento. Então ele está dizendo, para que eles conheçam, para que volte o conhecimento a eles, o entendimento, e que eles conheçam que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Esta foi a oração. Não se vangloriou, não acusou Baal, não acusou Acabe, nem os seus profetas, não foi malcriado com aquele povo que estava desvirtuado, não. Ele falou diante de Deus. Pediu que Deus respondesse. Este era o sinal. E versículo 38 diz: então caiu fogo do Senhor, caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Então foi fogo suficiente para queimar tudo, para não deixar nenhuma dúvida, nenhum pedacinho sem que fosse queimado. Não. O fogo de Deus, quando veio, ele veio consumir o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e lambeu a água. O lugar ficou seco, virou cinzas. Cinzas. Porque queimou tudo. Queimou a lenha, as pedras, o holocausto, o pó e lambeu a água. E o povo estava vendo aquilo. Aquilo aconteceu à vista do povo. E quando este povo viu a resposta de fogo acontecendo aos olhos deles, o que foi que eles disseram? Lembra que primeiro lá, quando Elias perguntou que estava cocheando, ninguém respondeu nada. Quando ele pediu para fazer o sacrifício, que o Deus que respondesse era o Deus verdadeiro, o povo disse, boa essa palavra. Todo mundo tinha boca agora. Só que clamaram, não aconteceu nada. E quando Elias clamou que Deus mandou a resposta, agora todo o povo tornou a si. Então diz aqui, o que vendo todo o povo de Israel, os profetas, os falsos profetas, Baal, todos eles viram. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos. Caíram, envergonhados, porque estavam sendo iludidos. Caíram sobre os seus rostos e disseram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Essa foi a resposta de Deus. O segredo na vida de um homem que está em comunhão com Deus. Ele não oferece a Deus sacrifício de qualquer maneira. Ele repara primeiro o altar, para ver as condições em que está o altar. Se estiver quebrado, ele vai pegar as pedras necessárias e vai construir um altar, para daí então oferecer um sacrifício a Deus e obter de Deus a resposta. A sequência do texto acontece que Elias pega os profetas de Baal e de Azera e manda matá-los porque são falsos profetas e enganaram o povo por tanto tempo. Então eles são levados à morte e a vida segue. Mas o ponto que focalizei foi este. Elias se apresentou, reparou o altar, se posicionou diante de Deus, clamou e Deus deu a resposta. Então esse foi o desfecho final aqui e o povo então voltou para Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, não é mais Baal, é o Senhor. Não estava mais cocheando, estava decidido, estava seguro, estava certo da direção, da posição que deviam tomar em virtude da resposta milagrosa de Deus diante deles. Então eles voltaram-se para Deus. Agora, trazendo isso para os nossos dias, vamos pensar um pouco. Nós estamos servindo a Deus e nós precisamos ter o altar correto, levantar um altar diante da presença do Senhor que não tenha imperfeições,
que não seja um altar quebrado, faltando pedaço, um altar que foi utilizado para a idolatria. Nós não podemos servir em cima deste altar, porque Deus não vai receber o nosso clamor, Deus não vai nos atender quando utilizamos um altar que foi consagrado à idolatria, ao pecado, à corrupção, ao engano, à mentira, à prostituição. Ou seja, tudo aquilo que desagrada a Deus. Façamos como Elias, reparemos o altar, o nosso altar diante do Senhor. Se este altar estiver quebrado, nós precisamos repará-lo. E à luz da palavra de Deus, de acordo com o que Elias fez naquele dia, nós podemos nos nossos dias fazer também. Lembra que está escrito que Elias tomou 12 pedras, segundo as 12 tribos de Israel. E com essas 12 pedras, uma para o nome de cada tribo, com estas pedras, ele edificou o altar, e em cima do altar ele colocou o sacrifício e invocou o nome do Senhor, e Deus lhe deu a resposta. E este altar que ele edificou ao Senhor, ele deu o nome o seguinte, e disse ao altar, e veio a palavra do Senhor, e com as pedras fez um altar, e chamou o nome do Senhor. O nome do Senhor. Vamos então meditar nessas pedras de acordo com o significado das tribos de Israel. A primeira pedra que nós podemos meditar foram 12 pedras. Vamos falar sobre essas 12 pedras que Elias retirou então e com elas edificou um altar ao Senhor. A primeira pedra podemos chamá-la de Ruben. O que significa Ruben? Ruben significa filho, fala de filiação. Para edificar um altar ao Senhor, precisa ser filho dele, precisa ter sido adotado pelo Senhor. Vede com que grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Então nós temos a filiação, é a primeira pedra para edificar um altar ao Senhor. É ser filho de Deus. Então, quem é filho de Deus está apto a começar a edificar um altar ao Senhor. A segunda pedra refere-se a Simeão. Simeão significa ouvir, dar atenção, ficar com cuidado. E a palavra de Deus diz, bem-aventurado é o que ouve as palavras desta profecia. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós temos condições de colocar mais uma pedra, a segunda pedra para a edificação deste altar. E a terceira pedra fala sobre Levi. Levi quer dizer junto, estar unido, estar irmanado, estar numa unidade. É desta forma que nós edificamos o altar para o Senhor, quando no nosso coração há união, quando nós estamos próximos um do outro e servindo a Deus. Esta pedra da união, da cooperação, ela é necessária para que edifiquemos um altar ao Senhor. Mas existe a quarta pedra. A quarta pedra chama-se Judá. Judá significa louvor. Louvor está ligado a cântico, a adoração. E a palavra de Deus afirma, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Adorá-lo em espírito e em verdade. Então, para edificar o altar do Senhor, precisamos de levar também a adoração, o louvor, o cântico diante do Senhor nosso Deus. A quinta pedra fala sobre Dan. Dan significa juiz. Juiz é aquele que pratica justiça, que é justo.
E nós temos que andar em justiça diante da presença de Deus. Pratica a justiça e não a injustiça. Então, quem pratica a justiça está em condições de continuar edificando um altar ao Senhor. Mas a sétima pedra refere-se a sexta pedra refere-se a Naftali. Sexta pedra refere-se a Naftali, que significa lutando, aquele que luta. Ou seja, para nós podermos edificar um altar ao Senhor, nós não podemos nos descuidar das guerras que enfrentamos, as lutas espirituais. O príncipe das trevas guerreando contra a nossa vida, procurando nos tirar da presença de Deus, nos levar para longe, e o Espírito de Deus operando no nosso coração, dando o revestimento necessário para que possamos lutar e, havendo lutado e guerreado, permanecer firmes no nosso lugar. Então, esta sexta pedra, nós precisamos ser guerreiros para poder edificar o altar ao Senhor sem nenhum impedimento. A sétima pedra fala de Azer. Azer significa feliz. Feliz é alguém que tem alegria, é alguém que recebeu o contentamento no seu coração. E a alegria do Senhor é a nossa força. E a palavra de Deus diz para celebrá-lo com alegria, quando aproximar-se diante do altar do Senhor para edificá-lo, traga um coração alegre diante da presença do Senhor. A alegria para com o Senhor nosso Deus. A oitava pedra com a qual precisamos edificar este altar ao Senhor refere-se a Issacar. Issacar quer dizer galardão, recompensa, resultado, resposta, vitória. E é isto que nós precisamos apresentar diante do Senhor. As respostas que Deus nos deu, as recompensas que recebemos de Deus no dia a dia. Quando vamos a este altar diante do Senhor, façamos menção delas diante do nosso Deus. Isto vai edificar a nossa fé. Mas a nona pedra refere-se a Zebulon. Zebulon significa morada. Morada quer dizer habitação, lugar para estar, moradia. E nós temos em nós somos a morada de Deus em espírito. O Senhor Jesus disse: se alguém guardar a minha palavra, esse é o que me ama, e o que me ama guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, eu e o Pai, e faremos nele morada. Então nós precisamos ter esta pedra da morada, a habitação de Deus em espírito na nossa vida. É preciso ter esta habitação quando vamos ao altar diante do Senhor. Mas nós temos a 10ª pedra, que refere-se a Gad. Gad significa fortuna, riquezas, tesouros. E a palavra de Deus fala sobre, no sentido espiritual, ela fala sobre riquezas espirituais. Ouro, falando da glória de Deus. Prata, falando da redenção. Pedras preciosas, falando de obras. Bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. São as riquezas que Deus coloca à nossa disposição. E esta pedra não pode faltar quando estivermos edificando um altar ao Senhor. Mas temos a 11ª pedra, que refere-se a José. José quer dizer aumentador, ou seja, aquele que multiplica, aquele que acrescenta, aquele que não guarda as coisas para si,
mas elas são multiplicadas, elas crescem, elas alcançam outras situações, atingem outras pessoas. Então esta multiplicação deve acontecer também na nossa vida quando estamos edificando um altar ao Senhor. Porque quem retém, retém para a sua própria perda. Mas quem distribui, multiplica o que tem. Lembra daquele jovem, naquela multiplicação dos pães? Ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. Era o lanche somente para ele e mais ninguém. Mas colocou nas mãos de Jesus. Alimentou mais de 5.000 pessoas e ainda sobrou muito alimento. Esta multiplicação quem faz na nossa vida é o Espírito Santo de Deus. E nós precisamos desta multiplicação na nossa vida. Não podemos ser um ramo ressecado, uma árvore infrutífera, mas precisamos produzir para a glória de Deus. E a 12ª e última pedra é Benjamim, e refere-se filho da destra. A destra sempre foi tido lugar como sendo a direita, o lugar da verdade, o lugar da pureza, o lugar do raciocínio, o lugar da justiça. Então esta pedra precisa também que nós apresentemos com ela diante do altar do Senhor que estamos edificando para Ele. E quando este altar estiver edificado, com a filiação, com a atenção, com a união, com o cântico, com a justiça, com as pelejas que guerreamos, com a alegria, com a recompensa, com a morada de Deus na nossa vida, com as riquezas, com a multiplicação e com a verdade. Então podemos, como Elias, se chegar ao Senhor e dizer: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, eu sou teu servo, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus na face da terra, manifeste-se hoje que tu és Deus nesse nosso Brasil, nesse nosso estado, manifeste-se, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra eu fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, Senhor. E Deus há de responder, assim como respondeu a Elias, ele pode responder a mim, ele pode responder a você, ele pode responder a cada um de nós. Mas não se pode descuidar do altar. Não se pode oferecer sacrifício em altar quebrado, em altar estranho, em altar da idolatria, onde foram colocados ali ídolos. Não. Levante um altar simples, mas um altar com significado. Um altar que represente a nossa comunicação com Deus, o relacionamento dele conosco e de nós com ele. E Deus tem prazer em se relacionar desta forma com cada um de nós. Então que a partir de hoje, reparemos o altar. De que maneira nós estamos nos apresentando diante de Deus? Será que o nosso altar é de um filho bastardo? É de alguém que não dá atenção às coisas de Deus? Será que o nosso altar está sendo edificado com a confusão, com a desavença, com a inimizade, com a porfia? Será que o nosso altar, ao invés de um cântico, tem uma murmuração? Será que o nosso altar, ao invés da justiça, tem a prática da injustiça? Será que ao invés de guerrear, nós estamos nos misturando com o inimigo? Será que neste altar, ao invés de demonstrarmos a alegria, nós estamos reclamando o tempo todo? Será que neste altar, ao invés de nós apresentarmos diante de Deus as respostas que Ele trouxe para nós, vamos questioná-lo e culpá-lo
por algumas coisas que acontecem em nossa vida? Como vamos apresentar o nosso altar ao Senhor? Será que vamos dizer que Deus habita no nosso coração? Ou que ele já está fora há muito tempo pela nossa negligência e pecado? Será que neste nosso coração ainda prevalecem as riquezas de Deus? Ou fomos empobrecidos por causa do cometimento do pecado? Será que está havendo multiplicação? Ou cada dia estamos perdendo mais, estamos definhando, estamos nos fechando, estamos morrendo e perdendo tudo? E será que este altar está sendo alimentado com a verdade ou com a mentira? De que forma está o nosso altar diante do Senhor? Esta palavra é uma chamada de posição. É preciso tomar uma decisão. Não pode ficar no meio da estrada. Não pode ficar em cima do muro. Há um tempo para o mundo, há outro tempo para Deus, um tempo para Deus, outro tempo para o mundo. Isso não vai resolver nada. Isso só vai atrapalhar a sua vida e vai impedir as bênçãos de Deus. Mas tome hoje a posição. Se o Senhor é Deus, sirva-o. E se o mundo é Senhor, sirva-o. Mas não fique indeciso. Faça a prova com Deus. O Deus que responder com fogo. O Deus que responder conforme a sua palavra. Seja ele o Deus verdadeiro. E a ele se volte o nosso coração. Arrependido, rendido e disposto a ser guiado pelo Senhor. Devemos, como Elias, reparar o altar do Senhor. Guarde isto no seu coração. 12 pedras, 12 nomes, 12 características necessárias para um altar ser edificado ao Senhor. Que aprendamos isto, que pratiquemos isto e que orientemos outros que por vezes possamos perceber que estão indecisos em caminhos errados, orientemo-los de acordo com esta palavra, para que eles tomem um posicionamento diante da presença do Senhor. Deus será comigo, Deus será contigo, Deus será com eles, Deus será com cada um de nós, e certo nós iremos glorificar, bendizer o nome do Senhor, e as respostas de Deus virão para a nossa vida. Mas lembre-se, para edificar o altar, precisa ser filho, precisa estar atento à voz do Senhor, precisa estar unido, precisa ter um cântico, precisa praticar a justiça, deve estar guerreando contra as forças do mal, para não deixar-se vencer por elas, precisa demonstrar a alegria do Senhor na sua vida, precisa declarar diante de Deus as respostas e recompensas que Deus já lhe deu, demonstrar que é a habitação do Senhor em espírito, que possui riquezas de Deus, embora o tesouro seja de barro, mas a excelência deste tesouro é o poder de Deus. E que, nesta vida com Deus, sempre está acrescentando, sempre está multiplicando, sempre está aumentando, sempre produzindo para a glória de Deus. E por fim, que tudo que fizer tenha a marca da verdade. Não haja nenhuma mistura, nenhum engano, nenhuma mentira, mas a pura verdade na presença do Senhor. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a mim e a você, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.